Final da tarde de ontem foi marcado pela decisão do Copom. A reunião do Copom de ontem reduziu a taxa Selic em meio ponto percentual, de 13,75 para 13,25. Continua a maior taxa de juros do planeta. Continua uma taxa que atravanca a economia do país. Vamos lembrar, a economia brasileira, a inflação brasileira está abaixo de 5%. É impressionante. Impressionante. Foi uma decisão. Tem um discurso de parte da mídia progressista e da esquerda dizendo que isso é uma grande vitória contra o Campos Neto. O Campos Neto sai derrotado, não sai nada. O negócio é feito em acordo entre o Haddad e o Campos Neto. Um acordão entre os dois atuam em aliança. O Haddad ontem, na coletiva, vocês estão vendo aí a foto da coletiva dele na porta lá do Ministério da Fazenda, ele tem dado várias coletivas lá, rasgou elogios ao Campos Neto, e o voto decisivo foi um momento raro, porque foi 5-4, o voto decisivo para baixar meio ponto e não 0,25 foi exatamente do Campos Neto. Essa articulação entre os dois foi caminhando. O Saulo Weber dizendo, mas não era o Haddad que estava sempre sendo enganado? Pois é, Saulo, interessante essa história. O Haddad apostou que o Campos Neto iria entregar esta redução, na verdade, lá atrás, meses atrás, quando ele entrasse com o projeto do arcabouço fiscal. Era o desenho de acordo que havia. Da mesma maneira que o Lira faz com o governo Lula. O governo entrega a parte dele e o Lira não entrega a parte dele. A gente está vendo agora no arcabouço fiscal. Com o Campos Neto foi a mesma coisa. De lá para cá, o Lula bateu firme, as condições políticas foram modificando, construiu-se uma pressão, inclusive do empresariado industrial e comercial e da agricultura, para a redução da taxa de juros, e o Campos Neto foi se ajustando na relação com a Haddad e saiu este acordo para a redução da taxa de juros. Então, não acreditem nessa conversa de derrota do Campos Neto, não teve derrota nenhuma do Campos Neto, foi um acordo entre os dois. Tá aí, com o apoio do Campos Neto, o Banco Central reduziu os juros em meio ponto percentual. Primeiro corte em 3 anos, está aí a reunião do Copom. Primeira foto da reunião do Copom com a participação dos indicados pelo governo Lula. Os dois indicados pelo governo Lula, vocês estão vendo ali o Gabriel Galípolo, ele que é o diretor de política monetária do Banco Central, o segundo cargo mais importante depois do presidente. Vocês estão vendo ali, tá o Campos Neto, tem um segundo homem, o terceiro com a gravata vermelha é o Galípolo. E do outro lado da mesa, lá no fundo, a gente pode ver o Ailton de Aquino, diretor de fiscalização, também indicado pelo presidente Lula. Primeira reunião com a presença dos indicados pelo governo Lula. Tá aí, a nota do Banco Central, o comunicado do Banco Central ontem à noite, vamos esperar agora pela ata, que sai só na semana que vem, foi bem interessante, porque mostrou essa convergência. O Copom avaliou a alternativa de reduzir a taxa básica de juros para 13,50. Interessante o comunicado, porque ele deixa claro que explicita a divergência que houve ali, mas considerou ser apropriado adotar o ritmo de queda de meio ponto percentual para 13,25, portanto, nesta reunião, em função da melhoria do quadro inflacionário, reforçando, no entanto, o firme objetivo de manter uma política monetária contracionista. O que quer dizer uma política monetária contracionista? Uma política monetária que mantém os juros elevados, e muito elevados no Brasil. Isso é importante dizer. Para a reancoragem das expectativas e a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante. Essa convergência já aconteceu faz tempo. Tá? Depois, mais adiante, se diz, em se confirmando o cenário esperado, os membros do comitê, unanimemente, então veja que a divergência é menor do que fica se vendendo nas mídias, é menor. Os membros do comitê consideraram unanimemente, então aí não tem 5-4, são os 9, antevêm redução de mesma magnitude nas próximas reuniões, ou seja, nas próximas reuniões do Copom, a previsão é de novas reduções em 0,5%. E avaliam que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário. Então, vamos lá.
Nós estamos com 13h25. Tem reunião. Essa foi a reunião agora de agosto. A gente vai chegar no final do ano na previsão que o mercado financeiro está fazendo ao redor de 12% a taxa de juros. No entanto, olha aqui, o comitê reforça a necessidade de perseverar com uma política monetária contracionista, ou seja, não há uma mudança na lógica do Banco Central, até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno das suas metas. Em outras palavras, é o seguinte, em princípio, segue reduzindo 0,5% em cada reunião do Banco Central, mas pode ter mudança. Aconteceu isso lá nos Estados Unidos, pode acontecer aqui. Se a inflação houver alguma indicação de que a inflação pode aumentar, se houver alguma indicação de que o arcabouço fiscal vai ter dificuldade, a reforma tributária não vai andar nos moldes do desejado pela burguesia brasileira, pode voltar a subir os juros ou pelo menos parar o processo de queda. Como é que foi o processo? Quem é que votou a favor do 0,5%? Votaram a favor do 0,5% o próprio Campos Neto, os dois indicados pelo governo Lula, Gabriel Galípolo, vocês estão vendo ali ao lado do Campos Neto, o diretor de política monetária, o Ailton de Aquino, diretor de fiscalização. E dois indicados, um pelo Temer, uma diretora indicada pelo governo Temer e outro indicado por Dilma. Então, vocês veem aí, a Carolina de Assis Barros, diretora de administração, foi indicada em 2018 pela gestão Temer e Goldfan, e, ao lado dela, o Otávio Ribeiro, ele é o diretor de regulação do Banco Central, está lá desde 2015, foi indicado por Dilma, na época o presidente do Banco Central era o Alexandre Tombini. Então, esses foram os 5 votos a favor. Os 4 votos contra. Dos 4 votos contra, os 3 indicados, claro, pelo Bolsonaro. É a ala mais conservadora do Banco Central. Então, vocês estão vendo aí, lá no alto, à esquerda, o Diogo Guilhem. Ele então, indicado por Bolsonaro, já na gestão Roberto Campos Neto, diretor de política econômica, indicado no ano passado, 2022. Ao lado dele, a Fernanda Guardado, indicada em 2021 pelo Bolsonaro, diretora de assuntos internacionais e riscos corporativos. Depois, embaixo, do lado esquerdo, Maurício de Moura. Ele foi indicado originalmente pelo governo Temer, em 2017, como diretor de administração, mas foi reindicado em 2018, também pelo governo Temer e pelo Ilan, como diretor de Relações e Cidadania. Então, dos 4 votos, esse é o único voto de alguém que não foi indicado pelo Bolsonaro. E ao lado dele, o Renato Gomes, diretor de organização do sistema financeiro, indicado ano passado, 2022. Então, está aí o placar de 5-4 na reunião do BC. Ontem mesmo, finalmente, Banco Central, Banco do Brasil e Caixa deixaram de atuar como bancos privados e anunciaram redução de juros em algumas das linhas. Ontem à noite mesmo. Então, na pessoa física, os juros caíram nas linhas de crédito consignado, crédito automático, salário, benefícios, renovação e 13º salário. Aí, é isso aí, Rebeca. Foi o tema do final da tarde. Ontem as mídias só falavam na redução da taxa de juros. Não acredite nessas narrativas de Roberto Campos finalmente derrotado, governo vitorioso. Não, essa coisa foi tudo combinada nos bastidores entre Haddad, Roberto Campos Neto e o setor financeiro do país. Até porque ele que está comandando o ritmo, né, dessas mudanças, né? Essa coisa de diminuir 0,5% a cada reunião é uma mostra de que quem está ditando as regras do jogo, o ritmo desse jogo, né, como a gente fala no futebol, é de fato Campos Neto, né? A gente não pode se iludir com isso.